Fala, pessoal do segundo ano, professora Simone Cassiari, de Biologia, passando por aqui com mais um vídeo de correção das atividades do PET. Agora, semana 3 do PET volume 4, que traz para a gente, como tema, as algas. Mostra sobre as características, a diversidade desse grupo de organismos vivos, fala sobre as relações que eles têm com outros seres vivos, inclusive de mutualismo, dando o exemplo aí dos líquens, onde as algas se associam com os fungos. Vai falar sobre os tipos de pigmentos que essas algas podem apresentar. Depois vai trazer a classificação das algas, que é uma questão assim de muito debate dentro da biologia, né? Primeiro, elas foram classificadas como plantas, depois foram trazidas para o reino protista, junto com os protozoários, e agora, a gente tem aí a proposta de que elas sejam agrupadas num outro reino, num sexto reino, chamado de cromista. Mas essa classificação ainda não é tão levada em consideração, porque a gente tem a análise, de material genético, e isso acaba dividindo os organismos vivos em domínios, nos 3 domínios: arquea, bactéria e eucária. Então, essa classificação pode variar conforme o tempo passe, conforme as pesquisas sejam realizadas, ok? Vai trazer, então, elas divididas aqui basicamente, em 6 grupos diferentes, ok? Depois vem falando sobre a reprodução das algas, mostra inclusive através desse esquema aqui a alternância de gerações, ou seja, mostrando que dentro do ciclo de vida da alga, você tem organismos que são N, ou seja, possuem a metade dos cromossomos, do material genético da espécie, e organismos 2N que possuem o total de cromossomos da espécie. Então, aí, através do processo de mitose e meiose, essas alternâncias vão acontecendo. Depois ele traz a relação das algas, principalmente com o ser humano, a questão aí da manutenção do oxigênio atmosférico, fala sobre 70% a 90% do oxigênio produzido pelas algas ser liberado para a atmosfera. Vai falar sobre o uso das algas na nossa alimentação, na questão da saúde, Por ele dar o exemplo do alginato, pela área da odontologia. E vai falar sobre o processo de floração, que é quando as algas acabam se proliferando de forma desordenada, Dá o exemplo aqui da maré vermelha, por exemplo, que pode intoxicar animais, inclusive o ser humano, e traz as atividades para a gente. Número 1. As algas são organismos encontrados tanto em água doce como no ambiente marinho, e apesar de terem diversas utilidades para o homem, muitas vezes causam transtornos quando crescem em proporções indesejáveis. Esse processo, muitas vezes acompanhado de grande liberação de toxina, recebe o nome de... Acabamos de falar, o processo onde, pela mudança do ambiente, as algas acabam se proliferando de forma desordenada, com um crescimento populacional muito grande. Esse processo é chamado de floração, Então, na número 1, deveria ser marcada a letra C. Número 2. A figura abaixo ilustra uma alga unicelular biflagelada, ou seja, com 2 flagelos, que se enquadra em um filo que apresenta cerca da metade de seus representantes sem capacidade de realizar fotossíntese. Algumas espécies marinhas estão relacionadas com as marés vermelhas. Marque a alternativa que indica corretamente o nome desse filo. Então, a gente tem que pensar nos organismos aí, nessas algas que estão relacionadas com a maré vermelha. E o filo, onde elas se incluem, essas algas que são responsáveis por esse processo da maré vermelha, ele é chamado, elas são chamadas de dinoflageladas ou pirrófitas, tá? Então, você deveria marcar a letra C, dinófitas, tá ok? Essas algas é que se proliferam de forma desordenada, causando a maré vermelha. Lembrando que a maré vermelha, ela acaba além de liberar as toxinas na água, ela acaba reduzindo, então,
a disponibilidade de oxigênio para os organismos marinhos, né? E muitos organismos marinhos podem morrer, né? Peixes, crustáceos e outros. E além disso, essas toxinas podem se impregnar, né? Nos músculos desses animais, e se o ser humano se alimentar de uma quantidade muito grande desse tipo de frutos do mar, de peixes que estejam com essas toxinas, a gente também pode chegar até a morte, tá? Número 3. Algumas algas caracterizam-se por apresentar uma parede celular dividida em duas metades, chamadas de frústulas, que se encaixam como se fosse uma placa de Petri. Placa de Petri é um equipamento não, né? Uma vidraria de laboratório que a gente usa para fazer experimentos, tá? É como se fosse um potinho de vidro bem raso, redondinho, tá ok? E nesse caso dessas algas aqui, parecem duas placas de Petri encaixadas uma na outra, tá ok? Depois, quem quiser procurar aí a imagem de uma placa de Petri, fica à vontade. Essas algas são importantes componentes do fitoplâncton e estão agrupadas no filo. Lembrar aqui que o fitoplâncton é aquela camada de micro-organismos que sobrevive, né, que vive na superfície do ambiente marinho e que são a base da cadeia alimentar, né? São organismos fotossintetizantes, por isso ficam na superfície para ter a radiação solar, para poder desencadear o processo de fotossíntese aí, e o fitoplâncton é extremamente importante. E quando ele fala dessas algas aqui especificamente, que tem uma carapaça, né, que tem uma parede celular, que parecem duas plaquinhas que se encaixam, a gente está falando aí das crisófitas, né? Aí você fala assim, ah, mas professora, aqui não tem, né, essa possibilidade. Aí você vai pensar lá na tabelinha lá em cima, que o PET traz, ele traz as bacilariófitas, tá? Então, nesse caso aqui, são as bacilariófitas, que possuem essa característica dessa parede celular com esse formato, ok? Número 4. O reino protista inclui as algas e os protozoários. Esses organismos, nas classificações mais antigas, eram considerados como pertencentes ao reino vegetal e animal, respectivamente. Então, a alga era do reino planta e protozoário era do reino animal. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para a inclusão desses diferentes protistas no mesmo reino. Realize uma pesquisa em outros materiais, como livro didático, site, para responder a esta questão. Então, vamos lá. Quais as características foram levadas em consideração para colocar algas e protozoários que eram de reinos diferentes num mesmo reino, ok? Então, vamos lá. Letra A. Ambos são simples, unicelulares, apresentam células eucarióticas e nutrição heterotrófica. Aqui está incorreto porque a maioria das algas vai ser autotrófica, né? Capazes de realizar fotossíntese. Então, não foi a característica levada em consideração, não, tá? Letra B. Ambos são simples na organização celular, na organização morfológica, né, em comparação com plantas e animais, sendo as algas autotróficas e os protozoários heterotróficos. Essa é a alternativa correta, né? Eles são muito simples numa organização celular, então eles não podem ser colocados junto com plantas e animais, mas eles têm características alimentares diferentes. Algas são autotróficas e protozoários heterotróficos. Apesar dessa diferença de nutrição desses organismos, eles acabaram sendo englobados dentro de um mesmo reino por causa da organização morfológica simples, tá bom? Vamos eliminar as outras alternativas. Ambos apresentam parede celular, nutrição heterotrófica e compõem-se de células eucarióticas. Então, aqui o erro está falando da questão dos dois serem heterotróficos, né? E dos dois apresentarem parede celular. A parede celular não está presente nos protozoários. Letra D. Ambos apresentam parede celular, está incorreto, né? Nutrição heterotrófica está incorreto, porque só os protozoários aqui têm.
e compõe-se de células procarióticas. Piorou tudo, né? Porque a célula, tanto de alga como de protozoário, é eucariótica. E na letra E, ambos são pluricelulares, sendo as algas autotróficas e protozoários heterotróficos. Está incorreto, né? Porque eles são unicelulares. Número 5 aí, para finalizar. Maré vermelha deixa litoral em alerta. Uma mancha escura formada por um fenômeno conhecido como maré vermelha cobriu ontem uma parte do canal de São Sebastião e pode provocar a morte em massa de peixes. A Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião entrou em estado de alerta. O risco para o homem está no consumo de ostras e moluscos contaminados. Então, uma reportagem aí, né, de 2003, mas esse processo da maré vermelha, ele é muito, acontece bastante, né, no litoral brasileiro, porque quanto maior a temperatura da água do oceano, maior é a possibilidade das algas se desenvolverem, se proliferarem de maneira desordenada e causar essas manchas, né? Esse crescimento populacional delas faz com que a água fique avermelhada e liberando essas toxinas, causando a morte de animais, e é um risco para o ser humano também. Então, ele vem perguntando para a gente: a maré vermelha é causada por. Então, vamos lá. Proliferação de algas macroscópicas do grupo das rodófitas, tóxicas para o consumo do homem ou pela fauna marinha. Não, não são as rodófitas, tá? Toda vez que a gente falar de maré vermelha, vai ser do grupo das pirrófitas, tá? Que são dinoflageladas. Proliferação de bactérias que apresentam em seu hialoplasma pigmento vermelho ficoeritrina. As toxinas produzidas por essas bactérias afetam a fauna circunvizinha. Está errado porque esse processo não é relacionado com bactérias, e sim com algas. Letra C. Crescimento de fungos sob material orgânico em suspensão. Material este proveniente de esgotos lançados ao mar nas regiões de grandes cidades litorâneas. Também está incorreto porque ele relaciona o fenômeno da maré vermelha com fungo, né? Letra D. Proliferação de líquens, que são associações entre algas unicelulares e componentes do fitoplâncton e fungos. O termo maré vermelha decorre da produção de pigmentos pelas algas marinhas associadas ao fungo. Então, aqui não tem relação com o fungo, né? Os líquens, inclusive, se desenvolvem em ambientes úmidos e não no ambiente marinho, ok? E a letra E, explosão populacional de algas unicelulares do grupo das pirrófitas, componentes do fitoplâncton. A liberação de toxinas afeta a fauna circunvizinha. Então, a letra E era a resposta correta para número 5, ok? Pessoal, espero que vocês usem esse vídeo com sabedoria, façam as correções de vocês, lembrando para fazer, né, as atividades semanalmente, não deixar acumular. A gente está quase encerrando aí mais um PET, né? Esse volume 4 já está acabando. E daqui a pouquinho começam as entregas, ok? Vamos fazer tudo direitinho para poder entregar nas datas corretas e a carga horária de vocês poder ser computada da forma correta. E vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente, tá bom?